Olá, desconfortáveis! Bem-vindos a mais um episódio do Zona de Desconforto Podcast. Esse podcast que tem por base trazer insights para você que pensa em empreender, para você que já é empreender, para você que já é empreendedor, para que você, de repente, corrija suas falhas hoje. Afinal de contas, a organização sempre foi a maior das zonas de desconforto de todo empresário. E hoje, para variar, eu estou recebendo um cara que tem uma história inspiradora. Não vou dizer para você quem é, não, tá? Antes de eu falar para você quem é, não sei se eu já digo quem é. Não, eu vou logo falar logo. Meu amigo, muito feliz em receber você aqui, meu amigo Juvencio, o, o fundador, o cofundador com a esposa do Brena Gourmand, não é? A gente vai entender um pouco. Você que vê em todo lugar da cidade, porque antigamente era em alguns lugares, agora o lugar que você passa tá lá. Aquele carrinho laranja com coisas deliciosas dentro dele. Você sabe, será que está conseguindo lembrar desse carrinho, dessa doblô laranja que está parado em todo lugar da cidade? Pois é. Eu estou com ele aqui, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Luiz André, é um prazer estar participando aqui. Entrar na zona de desconforto, para mim, é uma zona de conforto. Tá treinado, né? Treinadíssimo. Mas antes da gente conversar, né? Antes da gente dar início a esse nosso bate-papo, eu tenho alguns agradecimentos a fazer. Aqueles que fazem com que aqueles que fazem com que o nosso podcast aconteça, com que ele flua. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a PLA, Performance, Liderança e Aceleração, o método aí que tem impulsionado muitos empresários, impulsionado muitas pessoas que querem empreender, tanto do ponto de vista coletivo, com nossas salas coletivas, como também a mentoria one-on-one, aqueles empresários que caminham diretamente comigo. Então, se você tem interesse, é só pegar as nossas informações, comenta, vai lá no nosso Instagram, que é PLA Codex Program, que a gente vai te atender. Agradecimento também muito especial a Vivaz Conceito, né? A Vivaz Conceito, uma imobiliária que hoje é referência no Eusébio, maior VGV do Eusébio hoje está na Vivaz Conceito, Fortaleza muito forte também. E às vezes a gente quer adquirir um imóvel, né, Juvencio? E a gente fica naquela dúvida. Ah, você foi corretor também, né? Também trabalhou com imóveis, Ainda né? estou no mercado Ainda está no imobiliário, mercado lançando também, né? empreendimento. Olha aí, Já vou pegar a dica da Vivaz olha Conceito. aí. Os caras são incríveis, tá? São maravilhosos. Assim, acho que assim, a coisa mais importante na hora da gente comprar, seja o que for, a gente precisa ter segurança, né? E eu posso dizer a vocês, Vivaz é um lugar que você pode ficar tranquilo, a segurança é total. Agradecimento também muito especial aos meus queridos amigos da Apex. Você, empresário, que quer abrir um pouco a sua mente, conhecendo o que há de novo nesse mercado, principalmente na tecnologia. A Apex ela leva empresários hoje para o Vale do Silício, para a China, para a Inglaterra. Inclusive, estou indo para a China ano que vem, no mês de abril. Você que tem interesse de ir conosco à China, já garante sua vaga. Então, a Apex está conosco aqui também no Zona de Desconforto. E o meu último agradecimento ao Homem do Sapato, esse que me veste, meu amigo Jonathan. Uma loja incrível na Senador Vigílio Távora. Eu sempre digo, loja de sapato masculino nunca foi destino, sempre foi algo de impulso. Você está andando no shopping, vê ali as lojas e tal, vai ali, compra e tal, aquela coisa. No caso do Jonathan, não. O Jonathan, além de vender sapato, ele não vende sapato, ele vende uma experiência. Como é essa experiência? Vá lá, você vai entender o que eu estou te dizendo. E no Rio Mar também, tá? A loja é linda no Rio Mar. Então, muito, assim, muito grato a todos os nossos patrocinadores e hoje nós vamos bater um papo aqui com um cara, assim, como eu falei, que é uma grande inspiração, meu amigo Juvencio. Para a gente abrir, Juvencio, fala um pouquinho sobre a história do meu amigo Juvencio. Como é que você chegou, aonde você chegou? Faz assim uma breve narrativa de quem você é. Meu amigo, eu sou oriundo de multinacional. Meu primeiro emprego, Xerox do Brasil, É o, no auge da Xerox do Brasil. é o novo. Passei 10 anos lá. E lá na Xerox eu aprendi a consertar relógio com luva de boxe debaixo d'água. Consertar relógio com luva de boxe debaixo d'água. Aprendeu pouco, não foi? Impressionante a cultura deles, Era. impressionante tudo que eles faziam, tudo com muita perfeição, sabe? Coisa de americano. Eu tive a vivência de viver aqui no Brasil, né?
Mas aqui no Ceará, basicamente? Aqui no Ceará, e eu cheguei ao ponto de atender a nível nacional também, Sim. né? Porque eu fui para nível de coordenação de um BD, que era de cor, de grandes impressos, né? Bem no período que isso começou a acontecer no Brasil, Sim. né? Então foi uma grande escola. A gente dizia que o nosso sangue era a cor do crachá, era um crachá azul. Cultura muito forte, né? Cultura fortíssima, impressionante. Então foi uma grande escola profissional para mim, e oriundo também da área comercial, que eu era setor comercial, mas todo o back-office da operação a gente aprendeu muito. Porque ela tinha, além de ser americana, ela tinha a Fuji Xerox no Japão, era independente, mas uma trocava informação com a outra. A Xerox europeia, né, e a divisão do Brasil, né, com a cultura bem brasileira, né, com o nosso superintendente Brasil local, o cara nasceu dentro da raiz brasileira, trazendo a cara do Brasil para dentro da Xerox americana. Então foi uma coisa, uma troca muito, muito saudável. Que fim levou a Xerox? Cara, mexeram na parte contábil da empresa, as ações despencaram, né? Ajeitaram números na época lá atrás. Né? Muita gente pensa que a Xerox ela degringolou em função do advento do CP, né? Quando chegaram computadores e etc. Ali foi praticamente o tiro de misericórdia. A verdade é que a Xerox ela já vinha mal, né? E acabou sofrendo mais ainda. Luiz André, manipular os números na Bolsa Americana, cara. Foi o tiro dela. Ela foi a empresa que mais desenvolveu tecnologia no planeta. Não, total. Todo mundo hoje ainda usufrui de tecnologia. Sim, coisas que a Xerox desenvolveu. Perfeito. Né? Sim, então da Xerox, você foi para onde? Saí da Xerox para o mercado imobiliário. Aí entrei no mercado imobiliário. O Ivan Martins, meu amigo finado Ivan Martins, conhecido como Ivan Cachorro, paquerava muito comigo, que eu ficava no Yacht Club com ele, velejando. Cara, vou lançar um empreendimento, quero que você venda esse empreendimento. Né? E aí a gente foi lançar o Pátio Dom Luiz. O Pátio Dom Luiz, 1.111 unidades em 2000. Né? Vendemos 80% do empreendimento em 6 meses. O Pátio Dom Luiz foi construído em 2000? Em 2000. Nossa. Em 2000. São 25 anos. Ele é um BS Design hoje, equivalente ao empreendimento do Beto. É até equivalente em VGV, porque as áreas do plano diretor equivalem. Só que o metro quadrado atualizado hoje é o metro quadrado de 2000. Só que nós vendemos o empreendimento todo em 8 meses, meu amigo. Um fenômeno de venda. Deu um problema na parte da construtivo, mas a experiência de venda foi assim, algo surreal. Né? Surreal. Então, eu entrei no mercado imobiliário, peguei esse professor, um cara que tinha uma mente fora do tempo dele. Tá, então assim, como o Pátio Dom Luiz, de qualquer forma, você ficou bem, né? Se a gente colocar do ponto de vista financeiro, foi um app, assim, surpreendente para a sua vida. Muito, muito. Eu aceitei o desafio, né? Na verdade, eu fui pelo desafio. Eu não entendia nada de mercado imobiliário. E o cara ficou, eu quero montar uma house. Ceará, meu irmão, falar de house em Ceará... Explica para nós o que é uma house. É um incorporador que tem sua própria equipe de vendas, que hoje é muito comum. Mas lá atrás, não. Tinha imobiliárias... Várias imobiliárias vendiam vários imóveis, né? Vários imóveis. Quando nós fomos montar a house... No caso da house, somente a house vende aquele imóvel. Vende aquele imóvel, mas nós abrimos o mercado. Mas o mercado não quis entender assim, mas nós abrimos. Né? A house foi feita para dar um suporte ao mercado e dar uma venda mais qualitativa para o cliente. Né? Cara, quando nós fizemos isso, criamos logo inimizade com todas as imobiliárias do Ceará. Porque, de qualquer maneira, entenderam como se fossem concorrentes, uma concorrente. Né? Mas aí o empreendimento, um sucesso, venda. Aí eles quebraram o braço e vieram pra gente e a gente atendeu os clientes do cara. Teve corretor... A gente não pode ver seu inimigo, né? Ou que a gente encara como inimigo, vamos se abraçar com ele. Aí, vê se eu tô aqui na praia. Mas estou mandando meu cliente aí, pode mandar, meu irmão. Ei, vai buscar a tua comissão, a venda tá feita. Aí nós quebramos um paradigma. Quebramos um paradigma gigante, né? E foi assim uma explosão de venda, aquele stand com uma testada de uma quadra na Dom Luiz, né?
O Ivan viveu fora do tempo dele. A mente do cara era brilhante, sim, né? Aprendi muito com ele. E aí foram, né, 10 anos? No Pátio Dom Luiz, não. No Pátio Dom Luiz eu passei 2 anos lá. 2 anos? 2 anos lá. Tá. Aí de lá? Aí de lá eu montei minha própria imobiliária. Sim. Montei minha própria imobiliária. Fui vender, eu vendi alto padrão, aí fui vender imóvel econômico. Mas o que foi que fez dessa pivotada, né? Sair do alto pro popular? Porque quando a gente foi para o mercado com a House, a gente criou muito desconforto com as imobiliárias. Sim. Né? E o Ivan estava em plena expansão da operação dele. Ele queria lançar vários outros empreendimentos. Uhum. Só que quem era que aparecia para o mercado? Era o diretor comercial. Você passou a se tornar a persona do negócio. Antipática. Sim. Você pagou o preço. Aí eles, cara, eu vou ter que te tirar da frente do negócio. Sim. Eu disse, tudo bem, meu irmão. O que você já me deu como MBA... Já valeu. Já valeu a pena. Né? Mas financeiramente foi bom para você? Excepcional. Tá. Ganhei muito dinheiro e ganhei muito aprendizado. Perfeito. Né? Aí fui para o mercado imobiliário. E nesse período que fui para o mercado imobiliário, a gente começou a desenvolver produtos. E consegui parceiros financeiros para fazer negócio. Para alavancar o negócio. Para alavancar negócio. E a gente fez... Um dos primeiros negócios que a gente fez foi com o Deda, filho do Beto. Do Beto? Eu conheço o Deda e... Deda, cara, tem umas oportunidades de negócio e tal. Ele disse, vamos fazer. Desse negócio surgiu uma parceria mais MRV. O Deda ainda era Agripec, ele nasceu mais MRV. Sim. O Deda, pra você ter noção, o Deda, eu ia pro colégio com o Deda. O Beto morava do meu lado, no prédio do lado do meu, e eu ia pro colégio com ele. Até hoje o Siqueira, que é motorista do Deda, até hoje tá lá. Tá lá até Porque hoje eles são meus clientes, aliás, foram meus clientes da Faro Fino, foram meus clientes da Mundo Pet e hoje são clientes da Doutora Rosa. Exatamente. Siqueirão é um carimbo da família. Total. Né? Lançamos, aí fomos pro mercado, colocamos o imóvel econômico em Fortaleza, com a bandeira mais MRV, né? O Deda é uma águia de negociação, conseguiu fazer uma parceria com a MRV 50-50. É um bom relacionamento, né? Conexão é tudo. E a MRV no Brasil era 80-20, 70-30. E ele, sem nenhuma experiência, eu disse, meu irmão, como foi que tu conseguiu isso? Mas aí, nesse momento, a Agripec já tinha sido vendida, né? Mas já estava no processo. Estava no processo. Certo. Ainda não tinha sido vendida, estava no processo. Certo. Né? Aí ele chega e diz assim, me chama de Juju. Juju, cara, você vai ser o cara para tocar a venda desse negócio. Mais uma vez eu fui por conta do desafio. Sim. Eu não entendia nada. Vamos pro desconforto. Vamos pro desconforto. Essa é a minha área do conforto. Falei que você gostava de coisa. Falei que você gostava disso. Vender imóvel econômico. Não tinha expertise nenhuma, meu negócio era alto padrão. Sim. Né? Vender o imóvel para classe C e tal. Né? Aí eu aprendi muito rápido. Outra linguagem, né? Outra linguagem. Outra linguagem, outros processos. É um outro negócio, outro business. Né? Outro mundo, outro business. Eu vou te resumir assim. A MRV a nível Brasil, hoje a MRV é uma gigante. Praticamente a maior da América Latina hoje. Sim. Né? Empresa de capital aberto. O último valor dela, de caixa dela que eu vi, estava em quase 3 bi. Né? É uma gigante. Só que a MRV a nível nacional, ela vendia 1,8 apartamento por corretor. A média nacional dela. Sim. E aqui no Ceará eu consegui vender 4,2 apartamentos por corretor. Eu acompanhei de longe. Nesse tempo a gente teve um tempo próximo no colégio, né, Juvens? Depois que aí a gente saiu do colégio, a gente ficou um pouco mais afastado, mas tínhamos muitos amigos em comum. Mas aqui em Fortaleza é uma aldeia, né? Que todo mundo sabe de tudo, né? Então, os muros são baixos. São muito baixos. Eu acompanhei de perto o seu sucesso lá como corretor, todos aqueles alcances, aquelas conquistas que você vinha ali obtendo. Foram 5.000 apartamentos em 4 anos. Sim. Né? Equivalente hoje seria um VGV de 1,4 bi em 4 anos. Sim. Foi uma pancada. Qual foi a quebra de paradigma? O cliente chegava para comprar um apartamento, só que ele tinha que conquistar o financiamento junto à Caixa Econômica Federal. Sim. Né? Sim. Então, foi o que eu fiz. Tornei meus corretores analista de crédito, gerente de crédito da Caixa Econômica Federal. Todos eles.
treinei-os e capacitei-os para isso. Mas nessa época você já era assim, correspondente bancário também ou não? Nós fomos o primeiro correspondente bancário, nós fomos o plano piloto da Caixa Econômica. Ah, perfeito. Fomos o plano piloto. Perfeito. E descasquei todo o abacaxi para deixar prontinho. Para a turma chegar. Para chegar. Foi um desafio bom. Né? Outro grande aprendizado com a MRV. A MRV é muito dura, muito seca, porque como ela trabalha com imóvel econômico, o preço é fechado. Sim. Então, para a gente conseguir colocar um armador, que cearense adora rede, nos empreendimentos da MRV, meu irmão, era uma guerra. Era uma guerra. O interessante é que as margens são muito apertadas. Né? As margens são apertadas, mas eles têm um foco muito no custo. Sim, é claro, porque o ganho deles está no volume, na escala. Exato. Né? Então, quando você pega assim, vamos botar um empreendimento com 800 apartamentos, 2 quartos, 4 armadores por apartamento, a conta era essa. Total, porque qualquer vírgula vai afetar o resultado. Vai afetar o resultado. Não, interessante que foi outra empresa que eu conheci com uma cultura muito forte. Então, assim, as dificuldades que eu tinha na relação comercial com a MRV eram as mesmas dificuldades que o Flávio Castro tinha com as compras, com o setor de compras. Sim. E era a mesma dificuldade que o Paulo, esqueci o sobrenome dele, tinha na área construtiva. 3 setores diferentes, eles falavam exatamente a mesma linguagem. Isso é básico. É bonito você ver uma cultura assim, né? Cultura forte, implantada, um desafio grande. Meu irmão... Desafio grande e possível. Possível, conquistável. Essa é a luta que eu busco sempre trazer para os empreendedores de modo geral. Entender que cultura é uma necessidade. Cultura não é algo natural, como as pessoas acham, né? Não, na minha empresa tem cultura, mas a cultura é uma cultura natural, que nasceu. Então, uma cultura o quanto menos formal, mais cheia de falhas, mais cheia de comportamentos nocivos que vão ali adentrando e vão se tornando aceitáveis. E isso vai repercutir no resultado final. Quando você tem uma intencionalidade na criação cultural, que é exatamente nos comportamentos, na comunicação, etc., você está construindo uma história, né? Uma história que vai te trazer resultados um pouco mais controlados. A cultura, ela gera controle. O que o empresário não entende é isso. Cultura, ela gera controle. Então, quando você olha para uma situação dessa, comunicação alinhada, imagina o nível de ruído que você elimina, o nível de conflito que você praticamente descarta. Mas um dia a gente vai conseguir, se Deus quiser. E o grupo elimina a laranja podre. Então, claro, porque mudou, a comunicação já está se mostrando, não está desmotivado, não está bem, não tem jeito. A cultura, ela serve como isso. A cultura é um excelente termômetro de avaliação de clima organizacional, de satisfação de funcionário. É cultura. O pessoal fala assim, como é que você conseguia analisar o grau de satisfação do seu time, porque de qualquer maneira você tem um time para isso, né? Pesquisa de clima você não pode fazer de forma recorrente, porque requer alguns processos, etc. Eu digo, os rituais culturais e a comunicação presente na cultura, ela revela muito isso. Por exemplo, quando a pessoa chegava nas Mundo Pets, você era recebido com bem-vindo ao Mundo Pet. Todos os funcionários diziam bem-vindo ao Mundo Pet. Pelo padrão, todo cliente tinha que receber pelo menos 7 bem-vindos ao Mundo Pet. Era padrão isso aí. Até o ponto em que o cliente andasse, ele olhasse para você e dissesse, já sei, vai dizer bem-vindo ao Mundo Pet, né? Pronto, conseguimos o que a gente queria. Aonde é que eu consegui avaliar o nível de engajamento e de satisfação do meu funcionário dentro da minha empresa? Na hora que eu começava a andar, eu começava a observar o nível de entrega do bem-vindo ao Mundo Pet daquele colaborador. Se tinha muita energia, aquele cara estava muito bem. Se a energia estava baixa, aquele cara não estava legal. Então já chamava o gerente e falava, fica de olho fulano de tal, ele não está bem. Então a cultura, ela vai muito além de um conjunto de comportamentos organizacionais, né? Mas... E o que eu acho, só para aproveitar o gancho da cultura, o que eu acho legal é que todos os acontecimentos que tem dentro hoje da Brena Gourmand, né? Eu pergunto, temos 4 pilares que sustentam nossa cultura. Nós vamos chegar já aí. Vamos chegar já. Calma. Mas antes disso, só fazer uma outra pergunta saber por que Getúlio está chegando agora. Colocaram o microfone no Getúlio já ou não colocaram ainda? Coloque o microfone nele, porque eu quero entender por que ele chegou atrasado hoje. As pessoas já estavam me questionando aonde Getúlio estava, né? Getúlio não havia chegado. Por quê? Cadê você, Getúlio? Onde é que você estava, Getúlio? Cheguei super atrasado hoje, depois de quantos minutos já?
21 minutos de podcast. 21 minutos, você está chegando agora. Por que você está chegando agora? O trânsito estava muito grande, viu? O trânsito estava grande. Ah, você veio a pé? Você veio de ônibus? Foi? Ah, você veio de carro, Getúlio. É interessante. Você está feliz, Getúlio? Estou muito feliz hoje. Tá? Espero que você continue feliz, viu? O podcast está só começando, ok? Você sabe quem é o nosso convidado aqui, Getúlio? Não fui apresentado ainda. Ah, pois é, você chegou agora, né? Agora, Getúlio. Chegou agora. Getúlio é brincadeira. É o meu esforço eterno. Mas vamos continuar. Então, falamos aí da Margens, MRV e tal. A coisa funcionou bem. Funcionou muito 4 anos que você falou que caminhou. Funcionou muito bem, mas só que tinha um prazo de validade nessa parceria com o Mais MRV, que tinha sido 5 anos. Vai funcionar durante 5 anos. Sim, mas por que 5 anos? Foi um acordo que o Deda fez com a Mais. Ah, tá. Com a MRV. Com a MRV. Vamos caminhar durante 5 anos. Por 5 anos. Aí depois cada um anda com suas pernas próprias. Certo. Nesse período, 4º ano, o Deda começou a vislumbrar ir para o médio e alto padrão. Certo. Aí eu fui voto vencido. A gente com estrutura na mão, terrenos negociados, tudo lindo. Aí ele foi para o médio e alto padrão, bem no período daquela estrago dos imóveis americanos. Sim, da bolha. Aí, meu irmão, da bolha americana, aí me repercutiu aqui no Brasil, repercutiu aqui, aí foi um caos. Foi um caos. Acompanhei de perto. Né? Mas a MRV continuou nadando, porque se manteve lá. O imóvel econômico continuou não acontecendo. Perdeu. E a gente pegou todos os terrenos que a gente negociava. O Deda disse, você tem que assinar aprovando a compra desse terreno. Sim. Você tem que validar, porque você é meu olho comercial. Sim. E a dor de liberar os terrenos para a MRV, porque eu sabia que o terreno tinha potencial. Sim. A MRV ficou com 4.000 unidades prontas para lançar. Terrenos prontos, negociados, empreendimentos desenvolvidos. 4.000 unidades, meu amigo. Realizou tudo. E a gente lá na P, lá do... Foram mudar a linha, o negócio, atendimento, público. Público e a bolha. Aí, meu irmão, quebrou tudo. Quebrou tudo. Outro grande aprendizado. Amigo, por tudo e todos os lugares que eu passo, eu busco aprender. Sim. Por mais que, foi estressante, não, meu amigo, aprendizado. Que aprendiz, isso é ganho, né? Aprendizado. A gente transforma a perda em ganho. Perdeu para ganhar. É isso aí, é transformar a perda em ganho. Eu hoje estava lendo um livro hoje de um autor que eu gosto muito, o Walter Longo. E ele diz assim, pessoas acham que dor e sofrimento são palavras sinônimas. Mas, na realidade, dor e sofrimento são palavras antônimas. Porque quem evita a dor pode ficar certo. Vai hiperdimensionar o seu sofrimento. Não tem jeito. A dor, ela está aí para ser enfrentada. Para ser tratada, curada e vencida. Curar. Para que eu não venha a sofrer. A dor é o princípio para manifestar a cura. É isso. Né? É isso. Se a febre não aparecer, eu vou morrer do câncer. Mas e aí, quebraram aí nessa situação? Quebraram mesmo de vez? Como é que aconteceu a situação? Saiu o Juvencio, separou de Deda? Separa, cada um vai tocar a sua vida, né? Continuo agora desenvolvendo mais ainda produtos no mercado imobiliário. Você foi carreira solo agora. Voltou lá para carreira solo. Imobiliária própria, ou foi só mesmo trabalhar com corretor? Eu tive 250 corretores, meu irmão. Sim. Imagina lidar com 250 corretores. Eu hoje mentorio algumas imobiliárias e sei a dificuldade. Ai, meu Deus. Mas a gente gerava tanto resultado para os caras que amenizava os conflitos. Sim. Né? E logo depois que eu fui fazer carreira solo, eu comecei a desenvolver muito negócio. Eu peguei todo aquele know-how que o Ivan tinha me passado e fui desenvolver negócio para o setor imobiliário. Né? Só que eu chegava para o construtor. Olha, eu tô com isso aqui e tal. E o cara, meu irmão, compra esse terreno agora. Entregava tudo pronto para o construtor para ganhar a comissão. Aí eu disse, meu Deus, isso não tá certo. Eu não tinha caixa para construir. Eu tinha um know-how de desenvolver, gerava o produto, entregava de mão beijada, tipo assim, o Luiz Aira tem a construtora dele, mas topo na hora, vou comprar o terreno.
Primeira pergunta, zona de desconforto para o meu amigo Juvencio, ok? Pode tocar a sirene aí. Vamos lá, meu amigo? Vamos. Juvencio vendeu vários imóveis e o construtor quebra no meio do caminho. E aí? Paguei muita conta. Paguei muita conta. Pagou todas as contas? Amigo, tive que pagar todas. Clientes que eu tive que devolver comissão que já tinha sido pago para o corretor, que já tinha sido pago para o supervisor, já tinha sido pago para o gerente. Perdeu 2 vezes. Paguei muita conta. Paguei muita conta. Cruel, mas paguei. Eu imagino nessa situação aí que você viveu na Magis e etc., aconteceram situações mais ou menos nessa linha. Paguei muita conta. Agora, para mim é uma honra ter pago as contas. Mesmo assim, mas não foi culpa minha. Honrei tudo. Honrei tudo. Muito bom. Honrei tudo. Muito bom. Então, carreira solo, 250 corretores, gerando resultado. Eu imagino que você jamais imaginou que a separação da Magis com a MRV fosse tão traumática da forma que foi. Acredito nisso, né? Porque, de repente, vocês estavam super bem, 4 anos, e aí, de repente, separam, vão atuar em um outro público. Acredito que você também não imaginou que a coisa fosse acontecer como aconteceu. Veio uma bolha, né? Que aí são coisas que fogem ao nosso controle. Aí uma queda, obviamente, acredito eu. Esse período dessa separação, de todas essas dificuldades que foram geradas, até você se reerguer novamente, ou não houve uma queda, só para a gente entender um time dessa construção da tua vida. Claro que houve uma queda, né? A gente vendia muito, produzia muito, gerava muito. Uhum. Né? Houve uma queda. E o produto desenvolvido, Luiz André, ele leva tempo. Eu costumo dizer que eu tenho 3 fontes de renda. O capim, que eu colho rápido. Uhum. A cana-de-açúcar, que eu colho a médio prazo. Uhum. E o eucalipto, que eu colho a longo prazo. Uhum. Então, eu comecei a trabalhar, antes eu trabalhava com capim direto. Sim, imediatismo. Direto, o resultado ali na veia. Uhum. Aí agora eu passei a trabalhar só com eucalipto. Uhum. Eu não tinha mais o meu capinzinho. Sim. Então, às vezes, eu passava 1 ano desenvolvendo um negócio, né? E na hora de assinar o contrato, aparecia o filho do dono do terreno dizendo assim, papai e mamãe, ninguém vai fazer mais negócio. Vai fazer mais do negócio. Aí perdi 1 ano de trabalho. Meu amigo, aí isso vai machucando a gente, né? Já era casado já nessa época ou não? Já era casado. Já casado com uma Brema. Já era casado. Sim, mas aí, como você falou, você saiu da marca, então ficou esse tempo aí, com todos esses gaps aí, no caso financeiro, essa falta de monetização, né? Isso foi 2018, 19? 2000 e eu fiquei até 2012 com a Magis. Com a Magis. Então, 2013, 2014, você já estava ali com o seu negócio. Era, exatamente. 2013, 2014, o negócio voltou a ser tão bom como era, o negócio ficou mais ou menos. Como ficou ali, teu momento? O negócio ficou mais ou menos por conta disso. São negócios que demoram muito a se desenvolver e às vezes você não consegue gerar. Tá. E o quanto resvalou em você todos os problemas que ocorreram no Juvencio Corretor? Quantas pessoas de repente passaram a ter medo? Você passou a viver isso ou não? Eu não tive essa vivência, assim, de exposição do meu nome, porque todas essas devoluções foi para o setor econômico, os imóveis econômicos da Mais MRV. Sim. Tá certo? Sim. E como a minha imagem que estava à frente da operação, né, eu fiz questão de honrar todas essas devoluções de contratos que teve que ter esse distrato, enfim. Sim. Né? Sim. O que acontece é que o setor imobiliário, que trabalha na parte de desenvolvimento, ele tem um risco alto. Uhum. Então, como eu citei, você passou ano trabalhando, de repente o negócio que vai ganhar uma grana preta, evapora. Pode não acontecer. Sim. Não acontece, né? Aí eu cheguei pro Luciano Neto, filho do Luciano Cavalcante, disse, cara, vamos fazer pra gente. Só que a gente precisa arranjar um cara que construa e seja o craque de conta.
Aí nós conseguimos o Fábio Ibiapina. Aí a gente começou a fazer pra gente. Aí desenvolvemos o On Flecheiras, nosso primeiro empreendimento. Né? É um produto de classe B, né? Mas com todo o know-how de classe AA. Demos um mimo no empreendimento. Isso foi em que ano? Tem 5 anos. 5 anos. 5 anos atrás. Então foi um pouquinho antes da pandemia? Ou... É. Ali na pandemia, beira na pandemia. Nossa. 2000. Tá. 2000. Aí começa a entrar na zona de desconforto. Desenvolvemos o produto. Fizemos o dever de casa como a gente sabia fazer com maestria. Sim. Convidamos os corretores, lançamos o empreendimento para os corretores. Qual é o empreendimento da Flecheiras? O Flecheiras. Lançamos o empreendimento para os corretores. Nível de positividade de teste do empreendimento altíssimo. Aprovado. Precificação aprovada. Tudo redondo. Padrão arquitetônico aprovado. Meu amigo, vamos lançar. Pandemia, fique em casa. Pois é. Cara, e agora? Pagar o terreno no fluxo das vendas. No fluxo das vendas? No fluxo das vendas. Parabéns pro proprietário do imóvel. Luiz André, só que às vezes quando a gente olha os problemas com os nossos olhos, a gente às vezes esquece um pai que tem. Amém. É a história do fundo do poço, né? O fundo do poço para os homens é fim, para Deus é o começo de uma grande história. É o começo de você olhar para cima. Você Amém. Tá fundo, eu creio nisso. Cheguei no fundo, filho. Daqui não sai mais você não. Só tem a chance de olhar para cima. Já tô na pior. Daqui não passa mais. Então só resta o que agora? Agora sair dele. Né? Aí Deus fez um milagre. Só pode ter sido Deus, amigo. A gente estava com um produto bom, é verdade, mas estava dentro da pandemia. Sim. Vender para quem? Sim. Então, de junho de 2020 até dezembro de 2020, praticamente nós vendemos o empreendimento todo. Mas também 21 deu uma alavancada, não deu não? Não. Porque começou aquela coisa... porque não estava pronto ainda. Nós vendemos na planta. Na planta, tá. Junho de 2020, desde a pandemia, até dezembro de 2020, praticamente nós vendemos o empreendimento todo. Pois é, a pandemia foi maravilhoso para isso. Todo. Que você não imaginava. Né? Entendeu? Aí foi bênção total. Aí eu comecei a enxergar que tinha alguma coisa de Deus colocando a mão dele sobre a minha vida. Porque eu venho de um processo... Eu comecei a escrever esse livro porque eu fui desafiado a escrever esse livro. Sim. Um processo de quebra de orgulho desde 2003. 2003, eu estou em 2025. O orgulho, infelizmente, é o que é mais, assim, é o que está mais presente na mente do homem, principalmente, né? Que atrapalha. Nossa, é um atraso de vida, né? Eu não retinha nada, meu amigo. Eu ganhava picos e vales, picos e vales, picos e vales, picos e vales. Sempre fui um cara de realizar muito, ter muito sucesso tudo que eu fiz, mas eu não retinha. Perdia tudo rápido. Nada. Até essa chave girar e eu passar por esses processos de tratamento. Sim. Eu vou contar toda essa história no livro. Bom. Né? Aí a gente tinha uma vida estéril, porque a nossa semente ela gerava, mas já não produzia. Sim. Na nossa casa nós não gerávamos filho também. Sim. Nós tínhamos uma estrutura de geração de filhos completamente estéril. Já conseguimos gerar a nossa princesa Sara na quinta FIV, na quinta fertilização in vitro. Costumo dizer que ela é a minha Mercedes GLE. De tanto dinheiro que a gente gastou para essa mulher chegar. Mas depois Deus lhe deu uma. Afinal de contas, homens que andam de Mercedes são homens diferenciados. Não são... Ai, meu Deus. E depois que eu alinhei meu caráter ao caráter moral de Deus, à lei moral de Deus, meu irmão, aí Deus começou a colocar a mão sobre a minha vida. Né? Surpresa, entre aspas, inicial. Sai a quebra da esterilidade com o nascimento da Sara. A quinta filha, a Sara veio. Nasce a nossa princesa. Né?
4 meses depois, a gente vende o Flecheiras de uma forma inesperada. Porque foi o período de fica em casa mesmo. Fica em casa mesmo. Vendemos um Flecheiras inesperado. E aí, nesse período, nasce a história da Brenda Gourmand. Pois é. Né? Vamos à história do Brenda Gourmand. Mas antes da história do Brenda Gourmand, vamos lá. O Brenda Gourmand, ele surge num momento de muita escassez? Escassez. Profunda escassez, né? Porque na pandemia vocês conseguiram vender todos os imóveis lá da Flecheiras? Venderam tudo, Sim. Foi? Mas o resultado é no final, amigo. Pronto. Agora eu sou empreendedor. Venderam tudo. Não entrou muita coisa. Não entra nada. Porque a coisa, né? É para futuro. Exatamente. Ou seja, 21 entrou e aí fica em casa e 0 projetos? 0 projetos. Monetização vinha de onde? Porque eu sei que a Brenda, ela é... Educadora física. Educadora física também. Na época, então, em casa mais ainda. Meu amigo, educador físico da terceira idade. Da terceira idade. Nossa. Então, a primeira turma que fica em casa foi a turma da terceira idade. Sim. O meu setor imobiliário, puf. Tá. Ou seja, vocês ficaram olharam pro lado. Tá, vai entrar dinheiro de onde? Não tem. Nem dinheiro. Pronto. Tu sabe quanto é que a gente tinha? 2 meses de sobrevida com o dinheiro de caixa que a gente tinha. 2 meses de sobrevida com o caixa que tinha. 2 meses. Nossa, cara, essa história fica bonita demais. 2 meses. Essa história é bonita demais. Então, vamos a ela, amigão. A importância da esposa. Sim. A esposa, eu disse, baby, temos caixa para 2 meses. A Brenda é educadora física, mas ela já fazia bolo de festa. Bolo de festa. Docinhos, tortas, o tal do creme de polenguinho que a gente vai relançar aí. Era algo que somava a receita de vocês, né? Somava a receita da gente. Tá. Né? Ela sempre foi assim, muito ativa, porque ela não tem um dom. Ela tem um dom de transformar matéria-prima em sabor. Tá, gostei. Transformar matéria-prima em sabor. Bom. Ela prova uma sopa, ela diz quais são os ingredientes que tem. Sim. É um negócio mágico. Né? Aí eu disse, baby, caixa tá baixo. Ela pegou aqueles bolos de café que ela tinha no cardápio dela. Sim. Que ela não fazia, que ela não tinha questão de fazer. Porque ela dizia assim, eu vendo um bolo de festa de R$200. Um bolo fofo é 20. Eu vou ter que fazer 10 bolos fofos para ter a mesma receita de um... E eu não tenho tempo para isso. Sim. Né? Eu disse, bem, mas bolo de festa se come no dia de festa. O bolo de café se come todo dia. Diário. Vamos nessa linha. Não vou largar minhas alunas, as amigas. Sim. Sim. E a pandemia impulsionou ela ter essa mudança de comportamento. Ela pega 6 bolos, faz uma foto ali, junta, bota no grupo de WhatsApp. Ela pegou 6 fotos de bolo. 6 fotos. De bolos assim, bolos mais de dia café, a dia. De café. De café, assim, para tomar com café. Que ela tinha na receita. Tá, não eram bolos de sabor café, eram bolos para tomar com café, para comer com café. Tá. O bolo da tarde. Tá. Inclusive, Getúlio gosta muito de comer bolo, não é, Getúlio? Você gosta mesmo, né? Você come muito bolo, Getúlio? Qual é o bolo que você gosta mais de comer, Getúlio? Bolo de chocolate, sim. Bolo de chocolate, é? Qual é o outro bolo que você gosta de comer? Aí, laranja. Laranja, bolo de coco. Você come muito bolo. A gente nota que você come muito bolo, né? Muito bom. Saúde é com Getúlio. Mas sim, então ela pegou as fotos do bolo, colocou as fotos do bolo lá e colocou no grupo de WhatsApp. Gente, eu tô querendo dar foco nessa situação aqui para você que está assistindo a gente, para a gente entender que grandes negócios não obrigatoriamente surgem de grandes planos de negócio, etc. O plano de negócio é super importante, não estou querendo de forma alguma dizer o contrário. Mas, às vezes, a coisa está dentro de você, é o talento que Deus deposita, né, dentro de você, está adormecido. Tem gente que enterra talento, né? É aquela coisa, Juvencio, o que é que faz com que muita gente impeça de expor o talento que Deus colocou dentro de si? Normalmente, o medo. Né? Aí, será que vai dar certo? Né? O medo ele fica ali paralisando as pessoas e o talento está ali. O talento está diante de você. Por isso que quando Deus vem falar para Josué, ele diz, seja forte, seja corajoso. Né? Por quê? Porque medrosos escondem o talento e expõem o medo. Corajosos enterram o medo, expõem o talento. Né? É isso. Então, assim, tem algo dentro de você que você sente? Tenha coragem, ouse.
assim como meu amigo usou aqui. Então ela foi e colocou no grupo de WhatsApp. E como foi que isso... E aí, como foi? O pessoal recebeu bem? Deixa eu pegar esse gancho aí do talento, do dom. Porque assim, ó, Deus te deu uma digital única, uma íris única e um dom único. Coloca energia aonde tu tem o teu dom. Teu desafio é descobrir onde é que tá teu dom. Aí tu coloca toda a tua energia em cima. É impossível não dar certo. Boa. Porque Deus te fez assim. Boa. Deus fez assim, Luiz André. Tá esperando só que você coloque em prática. Só colocar em prática. Para que a glória dele se manifeste. E sair da zona de conforto. É isso. Vai pra zona de desconforto. É isso. Né? É isso. Por opção. Por opção. A melhor forma de se entrar na zona de desconforto é por opção. Só que qual era o histórico que a gente tinha? Nós ministramos curso de Casados para Sempre por 20 semestres. Sim. E a primeira vez que eu discuti com a Brena, eu tinha 7 anos de casado. Eu falei alto com a Brena a primeira vez dentro de casa, com 7 anos de casado, por conta do curso Casados para Sempre. Porque eu queria que ela fizesse todos os quitutes para receber os casais. Sim. Ela disse, moleque, porque cada casal não pode trazer uma coisa. E eu dizia, baby, vamos fazer como a gente faz, como se fosse para Deus. Vamos dar. Mas eu chego cansada, eu dou minhas aulas de academia. Por que as pessoas não podem trazer? Então essa foi a discussão e eu falei alto com a Brena por conta dessa história. Nesse momento. Como ela fazia todos os quitutes, as pessoas provavam. E aí as pessoas, meu Deus, Brena, que coisa maravilhosa é essa? Me dá a receita? Eu digo, baby, não dá porque um dia nós vamos vender. Aí fazia outro quitute, outro bolo. Comigo. Brena, que bolo maravilhoso é esse? Então tu já tinha a visão de que não dê a receita porque nós vamos vender um dia. Não dê a receita. Já estava com a visão já da coisa se tornar algo... É porque eu sabia a qualidade das coisas, o sabor que ela gerava. Sim. Eu sabia. Eu disse, isso um dia vai ser um negócio. Eu vi esse dom nela. Ela estava exercendo a educação física dela. Sim. Mas, na minha visão, não tinha nada a ver com ela, aquele negócio. Uma opção que ela teve lá atrás. Sim. Tá? E aí ela lança a foto dos bolos no grupo de WhatsApp. Uma amiga nossa que tinha feito o curso Casados para Sempre com a gente, passa a mensagem de volta. Esse aqui é o queijadinha? Aí a Brena, pois eu quero ele. Aí a Brena chega para mim e diz assim, Moreco, a Brena é general, tá, Luiz André? A Brena é general total. Sei. Forte, firme. Forte, firme. Moreco, tô encomenda de queijadinho, preciso de coco seco. Eu disse, Brena, pelo amor de Deus, pandemia, a gente não tem secretária, a gente não tem babá, a gente não tem nada. A Sara com 4 meses. Preciso de coco seco. Não é preciso, não. Agora. Traz o coco seco. Dá teu jeito. Dá teu jeito. Lá, a gente mora no Eusébio, facilitou um pouquinho minha vida. Sim. Fui atrás, consegui pegar o coco seco. E agora, como é que eu vou ralar o coco seco? Fui lá na casa do pastor Costa Neto, que morava no meu condomínio. Sim. Você mora no mesmo... Você se mudou de lá ou você tá lá ainda? A gente se mudou. Peguei aquela madeirinha que a gente senta em cima, com aquele dentinho. E comecei a ralar. Ralar coco. Meu amigo, entregamos o bolo. Pega minha bolsa, por favor, aí, Jatúlio. Isso Jatúlio faz bem, sabe? Pegar a bolsa, assim, de vez em quando. Não apareça não, Jatúlio, porque você é secreto. Você não pode aparecer, não, de forma alguma. Sim, diz. Opa. Diz. Aí a mulher pega, parte o bolo, dá pra metade da vizinha. Isso dentro da pandemia, junho de 2020. Sim. Junho de 2020. Aí a vizinha me dá o telefone que eu quero ligar pra essa mulher, eu quero comprar esse bolo também. Aí começou o boca a boca do queijadinho. No primeiro mês nós vendemos 300 bolos. No primeiro mês? Primeiro mês. Mas como é que tu raspou tanto coco? Eu perdi a minha digital, tirei o couro. Eu não tinha mais como ralar mais coco. Eu era botando luva na mão. Meu irmão. Aí, Luiz André, fica em casa, sem babá, sem secretária, a Sara com 4 meses. A gente passava o dia todinho com a Sara e começava a produzir bolo, sabe que horas?
9 horas da noite, até 3 horas da manhã, em cima da mesa da cozinha de casa. Todo dia. 9 da noite. Só tu e ela? Só eu e ela. Às 3 da manhã. Saía no outro dia para entregar os bolos, dirigindo o carro com o joelho, um volante, anotando o pedido com o celular na mão, e entregando os bolos, depois indo comprar matéria-prima e voltando para casa. Mas isso foi no meio da pandemia? Bem no meio da pandemia. Tá. Então, assim, as pessoas não saíam de casa. Pediam os bolos. Aí vocês faziam as entregas? Entregar. Eu ia entregar. Bolo por bolo? Eu ia entregar. Tu mesmo? Eu mesmo ia entregar. Rodando e entregando esses bolos? Rodando, fazendo pedido, assim, atendendo depois telefone. De ralar todo o coco. Produzir o bolo. Ainda fazia a entrega? Ainda fazia a entrega, comprava matéria-prima e voltava para começar o ciclo tudo de novo. E não deu para colocar ninguém para ajudar nessa época ainda? Eu fico em casa. Eu saía de casa com aquele documento porque era uma prestação de serviço. Sim. Né? Para caso a polícia rodoviária me parasse, eu tinha que provar que eu estava em serviço. Sim. Né? Alguma situação delicada que tu vivenciou na pandemia, assim, de separado? A polícia me parou uma vez, né? Você está indo para onde? Que não podia circular carro. Exato. Né? E aí eu apresentei uma declaração que nós tínhamos produzido, nós, o prestador de serviço, estava entregando os bolos, né? Que era um bem alimentício, então Perfeito. A legislação na época permitia isso acontecer. Né? Tu lembra quantos bolos tu entregava por dia, mais ou menos? Mas não era tantos bolos, porque 300 bolos no mês era 10 bolos por 10 dia. 10 bolos por dia, mas 10 bolos é muita coisa, ainda é muito bolo para você, porque eu imagino o quê? Vocês produziam o bolo que horas? De 9 da noite às 3 da manhã. 3 da manhã. Então o bolo do dia seguinte era produzido das 9 às 3 da manhã. Então vocês já amanheciam com os bolos ali. Prontos. E basicamente só o queijadinha. Basicamente só o queijadinha. Porque aí facilitou muito a vida de vocês também, facilitou, né? Mix menor e tal, fica mais fácil até para diminuir risco de perda e por aí vai. Pronto. Mas aí é outro milagre, amigo. Tudo que a gente produzia, a gente vendia. Tudo que a gente produzia... Faltava. Todo dia faltava bolo. Né? Agora tem um detalhe. O forno é aquele forno bem básico da guilhotinazinha, fornozinho de lastro. Tinha comprado ali do Caxias. Sim. Esse forno não tem termostato, não tem nada. Então você tem que ficar olhando pro bolo. Então não tinha nem direito de dormir de madrugada esperando o bolo ficar pronto. Eu tinha que ficar olhando. Só que às vezes eu adormecia. E o bolo queimava. O bolo ficava bem pretinho. Perdi o bolo. Não, eu levava o bolo queimado para vender. Queimado mesmo? Aí o pessoal olhava e dizia assim, eu quero aquele... Eu quero o queimadinho. Eu quero o queimadinho. Tem mercado pra tudo, né? Eu vejo a mão de Deus, rapaz. Eu quero o queimadinho. Aí, meu irmão, o queimadinho fez o maior sucesso do mundo. O pessoal só queria o bolo, era o queimadinho. O bolo que a gente errava, até o que a gente errava, a gente conseguia vender. Aí foi quando eu comecei a enxergar essa história que Deus estava colocando a mão dele sobre nossa casa, sobre nossa família. Sim. Mas tudo isso começou, Luiz André, depois que o orgulho foi destruído. Até então, era uma vida de sucesso e fracasso, sucesso e escassez, sucesso e escassez, sucesso e escassez. Né? Perdia tudo que eu ganhava. Saía pelos meus dedos. Hoje a gente ganha muito e retém muito. Ganha muito e retém muito. Quando você olha, quando vocês decidiram aumentar o mix, né? Porque estavam só no queijadinha, hoje você já tem um mix maior. Lembra que eu te falei que ela juntou foto de 6 bolos? Lembro. Só que a turma só queria pedir o queijadinho. queijadinho. Aí vocês focaram no queijadinho. É o que pediu. Pronto. Aí só para eu entender uma coisa, por exemplo, você falou, eram 10, dava para eu atender, né? Acredito que vocês trabalharam assim durante toda a pandemia. Não, a gente passou um mês, eu perdendo o couro dos meus dedos, ralando coco. Aí eu fui lá nas tapioqueiras atrás de um cara para ralar os cocos pra gente. Pronto, é isso que eu quero saber. Se essa pegada, chamaram um cara para ralar o coco. Já no segundo mês. Aí já colocaram o primeiro funcionário. Aí quando ele chegou... Na pandemia ainda? Na pandemia. Tá. Quando ele chegou, aí eu disse, amigo, quer ficar trabalhando com a gente não? Ele lá nas tapioqueiras, sem conseguir trabalho, ele disse, rapaz, eu fico. Esse cara hoje é meu gerente.
Tá com a gente desde o começo. Pensa, né, cara? Tá com a gente desde o começo. E a vida transformou a vida do cara. Chegou com dívidas altíssimas, porque tinha se casado, tinha comprado um monte de coisa a crediário. Sim, se endividou. Os móveis estavam endividados e foi pagando tudo, entendeu? Hoje já tem carro próprio, que bom. Tal. Né? Tá, mas vamos voltar. Você deu um salto de novo. Eu quero saber o seguinte: quando foi que vocês mudaram essa percepção do deixar o bolo na casa do cliente, né? Porque vocês foram crescendo, foram aumentando. Em que momento vocês decidiram? Vocês ainda estão deixando bolo na casa de cliente ainda hoje? Continuam com o delivery. Continuam deixando bolo na casa do cliente também, né? Mas eu me recordo bem que eu não sei em que momento em que vocês centralizaram a entrega dos bolos, acho que na casa da sua sogra. Exatamente. Quando foi essa situação? Foi logo no comecinho? Foi mais... Foi quando começou o primeiro momento do Fica em Casa, liberou mais. Ah, tá. Aí a gente... Porque o cearense, ele tem uma coisa, meu irmão. Ele prefere rodar a cidade do leste a oeste para pegar o bolo em vez de pagar uma taxa de entrega. O cearense, ele tem essa característica. Sim. É até compreensível, porque às vezes o cara tá comprando um bolo de R$25, pagar R$10 taxa de entrega. Já é quase metade do outro bolo. Dói no bolso. Dói no bolso. O problema não é o valor da taxa de entrega, o valor é o percentual da taxa de entrega em cima do bem que aí a sensação dói, gera uma sensação de dor. É perda, né? Tô perdendo aí. Aí a gente usava o prédio da Mãe da Brena como apoio nosso, que a gente produzia os bolos em casa, lá no Eusébio. Começamos a fazer bolo em casa. Sim. Tá? Trazia os bolos para casa do apartamento da Mãe da Brena, um salão de festa, né? Deixávamos lá e as pessoas iam pegar lá. Sim. Só que é um prédio de alto padrão. 2 guaritas, segurança armado, não sei o quê, e começou a entrar muita gente no prédio. Ou seja, vocês usaram o salão de festa como uma loja de bolo, foi? Como uma loja de bolo. Meu Deus. Aí o administrador disse, o síndico, tá tendo uma confusão aqui. Né? Aí o síndico dá uma ordem, top-down. Para agora. A partir de amanhã, vocês estão proibidos de colocar bolo aqui no salão de festa. Ou seja, todos os clientes que já estavam acostumados a ir ali para pegar o bolo e tal, agora não poderiam mais. Amigo. Criou a cultura das pessoas irem lá e agora você vai ter que vetar a cultura. Pior do que isso. Eu não tinha outro local para colocar bolo. Acabou-se. Qual foi a saída? 3 horas da tarde. Eu tinha até 3 horas da tarde do outro dia para resolver o problema. O meu drive, eu olho uma vez pro problema. Certo. Agora só é solução. Sim. Eu não me permito ficar olhando. Quem fica olhando para o problema fica murmurando, reclamando e não sai do lugar, né? Não sai do lugar. Nós aprendemos a ser assim pelos 10 anos de tentativa para ter a nossa filha. Sim. Com as FIVs. Sim. Porque a gente olhou muito para dor, para o problema, para dor. Quando a gente parou... Vamos olhar para o milagre, né? Vamos olhar para o milagre, aí a coisa andou diferente. Total. Por isso que a gente vive de promessa, né, cara? Vive de promessa. Vive de promessa. Aí eu das águas. Caramba, ou ligava pro amigo, cara, tu tem um motoqueiro aí para entregar uns bolos para mim? Aí eu consegui com a prima da Brena, um cara que entregava documento para ela. Peguei o cara que entregava documento, agora eu fiz esse cara de entregador de bolo. Quando ele saiu com as primeiras vendas, no dia seguinte, 3 horas da tarde, já foi quebrando bolo na esquina. Aí eu disse, meu Deus, mas como eu não olho o problema, olho para a solução. Sim. Cara, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo e tal. Conseguiu levar o bolo sem quebrar. Sim. Aí nós começamos a gerar agora o delivery. Não, mas peraí. Quando você recebe a situação de que não poderia vender no outro dia, eu acredito que já havia um número de clientes que ia até aquele endereço para pegar bolo. Exatamente, é nesse ponto que eu te falo agora. Quando eu consigo o cara para fazer a função que eu fazia... Sim. Lembra quando eu entregava os bolos? O cara vai e quebra tudo. Agora ele está entregando por mim. Certo. E eu deixo o carro parado
na frente do prédio da Mãe da Brena. Ah, parou o carro lá, o pessoal vai vir aqui e não vai mais entrar, mas o bolo tá aqui. Era uma Pajero Dakar, Sim. que a Brena já tinha falado. Envelopa ela com o nome Brena Gourmand, porque você circula demais e é nosso carro móvel, nossa propaganda. Tá mostrando, sim. Nossa propaganda. Para o carro na frente. Abra a tampa. Eu vendo 25 bolos ali na frente. Que foi a visão. Aí eu pego... Isso é muito bom. Isso é muito bom. 5 da tarde, feliz da vida, tudo que estava acontecendo. Depois a partir de amanhã você não pode mais deixar nenhum bolo aqui. Aí eu vendo 25 para cliente. Aqui fora eu posso. Aí dentro eu não posso. Fora eu posso. Bato uma foto do carro. Aí boto no Instagram da Brena. Tinha 2.300 seguidores. 1 hora depois tinha 400 comentários. Porque eu coloco a foto do carro e a pergunta: em qual bairro você quer estar e tal. Em qual bairro que você quer que o carro de bolo da Brena esteja? Meu irmão, Parangaba, Messejana, Aldeota, Fátima, Dionísio Torres, Meireles, Cocó, conheceu demais Cocó, Guararapes, todos os bairros do Ceará queriam que o carro estivesse lá. O carro estivesse. Aí, meu irmão, da zona de desconforto, nasce o nosso modelo de negócio. Como você falou aqui, não foi numa mesa, numa análise de SWOT, de um planejamento estratégico e tal. Não, foi do desconforto. Total. A partir de amanhã, você não bota mais bolo aqui. Foi pancada de todo lado, né? Pancada. E ali a gente bate a foto do carro e eu começo a escolher Cocó. Cheguei lá no Cocó, levei o carro cheio de bolo dentro do Naquela carro. praça ali? Naquela praça. Né? Nosso primeiro local. O pessoal faz muito Cooper, né? Que tem muito movimento. Praça Martins Dourado. Chegamos lá, todo dia eu batia a foto, 100% vendido, 100% vendido, 100% vendido, 100% vendido. Nossa história foi assim: 300 bolos no primeiro mês, 600 bolos no segundo mês, 1.500 bolos no sexto mês. 1.500 bolos no sexto mês? No sexto mês. A pergunta que você pode me fazer é a seguinte: como é que tu produzia bolo dentro da tua casa? Tu tinha força suficiente? Não. Mas teve problema no condomínio também, né? Do jeito que teve problema na casa da sogra, no mínimo também sobrou lá. Tem uma cozinha de bolo aqui dentro do condomínio. Não... Outra zona de desconforto. Ora, meu amigo, vizinhos. Luiz André. Deixa eu falar do milagre antes da produção, né? Então, assim, nós não tínhamos recursos técnicos. Eu não tinha conhecimento de layout produtivo. Nós só tínhamos a disposição de fazer. Eu entendi que quem mandava os clientes era o Papai do Céu. Eu só tinha que produzir os bolos. Ele mandava os clientes. Ele estava abençoando com os clientes nessa proporção. Eu tinha que botar uma energia na mesma proporção para não dissipar a bênção dele. Porque se eu botasse a energia desse tanto, eu estaria dissipando esse tanto da bênção. Então eu criei esse slogan para mim: não dissipe a graça de Deus. O que foi que eu defini com a Brena? Nós nunca vamos dizer não para nenhum cliente. Se Chico Leite está dizendo, eu quero bolo, e a gente acha que não tem como produzir, porque nós não temos forno suficiente, gente suficiente, bacia suficiente, a gente vai entregar esse bolo, nem que seja de madrugada. E esse foi o nosso posicionamento. Todos os pedidos que nos foram feitos, nós nunca dissemos não para nenhum. Não importa o tamanho da dificuldade que a gente poderia estar passando. Porque a gente fazia bolo, amigo, numa bacia individual. Todos os nossos bolos, nós não tínhamos batedeira industrial. Todos os nossos bolos eram feitos em bacias individuais. Individuais. 1 a 1. Nesse modelo, você vai se impressionar agora. Nós chegamos a bater o recorde de 5.000 bolos. 5.000 bolos mês. 5.000 bolos. Nesse modelo. Individual. E aí, foi nesse momento que vocês partiram
para um galpão, saíram do Foi condomínio. Nesse momento que os nossos vizinhos começaram a nos amar muito. Foi, imagino. Né? Você nem oferecia bolo para todo mundo, não? Porque eu daria um bolo para todo mundo, todo dia de manhã, no café da manhã. Pensou nisso, não? Amigo. Em agradar os vizinhos, com bolinho? Não tinha nada que eu fizesse que agradasse. Só tinha uma forma. Saia daqui. Foi, cara. Leve sua indústria de bolos para fora daqui. Sim. Né? E ao ponto de recebermos uma denúncia. Sim. Uma denúncia de um filme Missão Impossível. Sim. O agente chegou da AMA, né, que é a Secretaria do Meio Ambiente do Eusébio, nos pediu uma licença operacional. Licença operacional, não sabia nem o que era licença, uma LO. Isso é destinado a indústrias. Como é que eu vou dar um documento... Na minha casa. Na minha casa. Ai, Jesus. Aí foi que a gente entendeu. Brena, Papai do Céu, tá nos tirando daqui. Vamos arrumar esse negócio, vamos formalizar esse negócio, porque até então eu dito que o negócio não era muito formal, né? A gente começou completamente informal. Totalmente na informalidade, né? Começamos informal. Sim. Fomos pro MEI. Certo. Depois eu fui fazer uma entrevista com um amigo chamado Luiz André. Eu lembro bem disso. Aí ele disse, cara, quantos empresários têm negócios bons que não conseguem fazer negócios dos seus negócios porque não está tudo formalizado. Aí, a partir daquele momento ali, eu já... Vamos arrumar a casa, né? Arrumei a casa toda. Amigo, nenhuma venda nossa hoje não se gera cupom fiscal. Bom. E o mais interessante de tudo é que a sua formalização, por mais que muitos achem que a formalização vai ser cara, me diz o quanto a formalização te trouxe de economia diante do que você estava vivendo. Economia, lastro financeiro para conseguir empréstimo junto ao Banco do Nordeste. Tudo! Cara, eu digo sempre, quem não se formaliza é porque não vê ou não consegue enxergar aonde vai chegar. Porque ninguém cresce na informalidade. Não tem jeito. Imaginou uma grande empresa informal? Não existe. Não existe. Não existe. Quem é informal é quem? Quem é pequeno. Quer morrer pequeno? Continua assim. Então saímos de lá, aí começou a acontecer os mais milagres pra gente. Sim. Mais milagres. A Brena, uma leoa. 6 da manhã, 3 da tarde, ela trocava de roupa e saía para vender bolo também. E ela ficava ali pelo Eusébio, até o Guararapes às vezes, tal. E aí chegou um corretor e disse, olha, eu tenho um imóvel para alugar para vocês. Para vocês botar a cozinha de vocês. Aí a Brenda me falou, tentei falar com o corretor, achei o corretor meio sem futuro, tal. Mas um dia resolvi ir visitar o prédio. Funcionava uma indústria de fazer quentinha. Toda a estrutura física. Tudo pronto. Estava preparada. Deus prepara tudo. Para a nossa indústria. Amém. Tudo pronto. Principalmente quando a gente decide fazer como deve. Só fizemos transferir nossos equipamentos para lá. 8 meses depois, nós saímos do recorde de 5 mil para 10 mil bolos. 10 mil bolos, cara. 8 meses depois. Então, assim, tudo que foi colocado. Mas se a gente também parar para analisar, você fazia 5 mil bolos com uma despesa X. Agora você foi para a indústria, você foi para uma outra situação. Agora você está fazendo 10 mil bolos. Essa despesa X que você tinha com 5 mil, ela não multiplicou por 2 também não? Ou por 3? Não. Não? Não. Mas ela obviamente aumentou, né? Porque você tem aluguel, né? Você tem outras despesas. Hoje você produz quantos bolos mês? Hoje a gente tá com 11 mil bolos mês. Média de 11 mil bolos mês. Minha meta primária é de 15 mil. Sim. Estamos caminhando para os 15 mil bolos mês. Certo. Tá certo? Como é que eu vou conquistar? Colocando mais PDVs, mais pontos de venda. Sim. Mais carrinhos hoje laranja na rua. Quantos carros hoje? Estamos com 7. São 7 carros São hoje. 7 carros. A gente fica em 21 pontos todo dia, porque você vê todo canto. E você enxerga a demanda para isso? Totalmente. Jogar mais 3 carros. Aí eu vou chegar nos meus 15 mil bolos. E tá esperando o quê para colocar mais esses 3 carros? Eu não tô tendo local para estacionar no meu espaço hoje. Eu preciso mudar de lá agora. Entendi. Preciso mudar de lá. Deus está de novo me tirando do local, me levando para um local maior. Eu preciso ir para um local
Para o local maior que você fala, está falando... Físico, espaço físico. Espaço físico da sua indústria. Da indústria. A indústria está pequena. Está pequena. Ela hoje não está conseguindo suportar. Não. Que problema bom, rapaz. Esse problema é bom demais. Ô, problema maravilhoso. Mas muito bom, muito bom, muito bom. Mas hoje, então, Breno Gourmand hoje está com uma média de 11 mil, caminhando para os 15 mil bolos. Uma história que nasceu no meio da pandemia, de uma forma extremamente despretensiosa, mas porque se enxergou um talento, claro, que estava dentro de nós, que eu acho mais bacana para a gente ver como é importante o casamento, né? O que um às vezes não enxerga, o outro está vendo, né? Quando um cai, o outro levanta, é o que a Escritura nos ensina. Bom demais. Mas eu não queria finalizar, a gente já está chegando já no final, amigo. Estou morrendo de pena, porque é muita conversa para nós aqui. Mas quais os planos para a Breno Gourmand nos próximos... O que é que a gente pode esperar da empresa hoje? O que é que você pensa? Sair do Estado, continuar no Estado, adensar mais no Estado? Quais são os planos? A gente atingiu os 15 mil, que é a meta primária. Tá. Essa meta primária, ela nasceu no primeiro mês. Tá. Eu vendi 300 bolos no primeiro Desde mês. lá, você colocou os 15 mil. Os 15 mil. Perfeito. Tá? Então a gente vai fechar o 5º ano, já beirando já os 15 mil bolos. Isso sem recurso nenhum. Hoje eu tenho um forno de 350 mil reais. Tá. Me produz 340 bolos por hora. Sim. É o tamanho do elevador. Total. Né? Hoje eu estou superavitário em produção, porque eu vivi sempre no sufoco. Perfeito. Meta 30 mil bolos. 30 mil? Quando eu saí dos 15 mil, atingi os 15 mil, minha meta agora é 30 mil. Como é que eu vou alcançar isso? Criar novos estilos de PDV. A gente vai vender agora, André, bolos em pedaços. Bolos em pedaços? Em pedaços, dentro do shopping, só que esse bolo não é vendido o bolo in natura. Ele é um bolo assado na chapa. Mas o quê? Tipo quiosque? Vai criar uns quiosques dentro do... Lojas pequenas, nada... Lojas pequenas ou quiosques? Quiosques não, lojas pequenas. Lojas pequenas. Você quer colocar o Breno Gourmand agora, loja física? Loja física dentro de shops. São 9 shops. Isso dá uma franquia bacana, hein? São 9 shops. Já pensou nisso? Já estou negociando com a empresa para estruturar uma franquia nossa franquia. Maravilhosa. Né? Quando eu estive em São Paulo, eu fiquei hospedado recentemente em Moema, e eu fui com a Brena, que a gente foi para um casamento. Eu olhava para aquele bairro de Moema e disse, Brena, pelo amor de Deus. Tá faltando o Breno Gourmand aqui. Brena, olha a Brena aqui, olha aquela esquina ali. Brena, pelo amor de demais, Deus. Essa é a vida do empreendedor. Eu digo, Brena, isso aqui é para ficar milionário. Isso aqui para todo lado, né? Isso aqui é para todo lado, né? Então, assim, a gente tem a intenção, primeiro, atingir nossas metas por aqui, né? Com não ter só um plano A, que é nossos carros, sim, mas ter um plano B de venda também. Perfeito. Né? Encontrar outras formas de monetização, né? Outras formas. Com certeza. Isso já era para ter sido feito, inclusive. Vendendo o bolo de forma diferente. Isso. Né? Vendendo bolo de forma diferente. Né? Expandindo a Breno Gourmand a nível nacional. Isso. Eu gosto muito de Brasília e gosto muito de São Paulo para começar. Não pensa chegar nas adjacências, não? Natal, Recife, braço mais curto. Eu senti o cheiro desses dois lugares. Foi? Eu senti o cheiro desses dois lugares. Inclusive, em Brasília tem um nordestino lá, que é o rei do bolo lá em Brasília. Isso. Né? Que é o Flávio dos Bolos lá, e eu vou ser um... Inclusive, ele, salvo engano, eu estive com ele agora em Orlando. Eu fui fazer uma palestra e o Flávio estava lá. É o rei do bolo, o homem que manda nos bolos. É o rei do bolo lá, né? Já teve esteve aqui olhando como é que a gente trabalha. Foi? Já esteve aqui olhando como a gente trabalha. Visionário. É um visionário. Mas isso não te coloca em patamares inferiores de forma alguma, cara, porque o mais bacana da empresa é a história, né, cara? A história deles linda, né? Se parece muito com a nossa. A história se parece muito, a gente conversou muito de amigo e tal. Um dia eu vou trazer ele aqui, se Deus quiser. Vai ser bom. Mas, amigo, só para a gente não encerrar sem falar um pouquinho sobre isso, Legendários, né? Eu sei que você é um dos cabeças, né, do Legendários aqui no Ceará. Eu tive agora fazendo Legendários com o nosso bispo. A gente foi para fora porque o bispo tem problema no joelho, né? Como disse o pastor Arroz, ele é podre do joelho. Então a gente foi fazer porque lá era embarcado, foi um desafio bem diferente, né? Mas ficamos muito felizes com a aprovação da nossa pista aqui em Fortaleza. E o mais impressionante foi quando as inscrições do Legendários Fortaleza foi aberta, esgotamos em quanto tempo? 5 minutos. Em 5 minutos... 160 inscrições. 160 vagas preenchidas, né?
A que se deve isso, amigo? O que eu vejo é o fruto. Sim. Homens que sobem a montanha e tomam decisões de mudança. Sim. Decidem mudar, decidem deixar seus vícios, decidem deixar a pornografia, decidem deixar o adultério. Sim, uma série de dependências, né? E aprendem a depender de quem realmente vale a pena. E o que me chama muita atenção, é que quem sobe a montanha vai servir. Sim, logo depois acaba sendo... Ele vive a experiência para facilitar a experiência dos demais. É a forma de ser generoso, né? Mas só, Luiz André, que esse servir, ele não é gratuito. Sim. Eu vou para Brasília servir. A gente investe para abençoar, né? Pago a hospedagem, pago o avião, pago inscrição. Pago inscrição. Então, assim, quando existe uma ferramenta que o cara paga para servir, ela tem que ser vista com um olhar diferente. São as ferramentas que tem por base a Escritura Sagrada. Se você for ver os encontros de casais, todos os casais pagam para servir, porque sabem da bênção que é. Enquanto com Deus, todo mundo paga para servir, porque sabe como é. Enquanto de jovens, todo mundo paga para servir, porque sabe como é. Porque é uma experiência que só sabe quem vive, né? A gente não pode dizer o que é que acontece, mas um negócio que esgota em 5 minutos só pode ter um grande mistério aí, né? Então, quem não fez ainda, qual o conselho que você dá, meu amigo, para que na próxima abertura de inscrição alguém consiga uma vaga? Não tem um homem bom para subir a montanha. Sim. Mas todos descem melhores. Amém. Não tem um homem bom para subir a montanha, mas todos descem melhores. Todos descem melhores. Amém. Muito bom. O legendário, Luiz André, ele resgata a autoestima do homem. Sim. Ele tira o homem da zona de conforto dele. Total! Bom foi quando eu acabei o Legendários, né? Quando eu acabei o último dia, né? O pessoal chegou para mim. E aí, pastor, e tal, como é que foi? Aí eu fui, aí tirei aqui o meu cordão, né? Eu acho que você também nunca viu, né? Acho que ninguém nunca viu, inclusive. Aí eu tirei o meu cordão e mostrei pros caras, né? O que tá escrito. Aqui. Desculpa, eu não consegui enxergar daqui. Zona de Desconforto. Zona de Desconforto. É a capa do meu livro. É a capa do presente do meu amigo Alisson Joias. Ele mandou pra mim, e aí eu com ele aqui no pescoço, eu falei, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui. Aí tirei, olhei ele, meu Deus, e tal. E todo mundo falando, né, que eu tinha no meu pescoço zona de desconforto. Então, assim, é realmente viver 3, 4 dias lá nos Estados Unidos, aqui são 3 dias e tal, muito, muito desconfortáveis, realmente. E a gente tá indo pro final, amigão. Eu tenho aqui para finalizar é um momento que eu costumo fazer com todos aqueles que vêm aqui. Quer saber um pouco a seu respeito? Eu vou te fazer uma pergunta e você me fala algo que te lembra. Uma cantora, aí você fala o nome da cantora, a gente conhecer um pouco o perfil do nosso amigo Juvencio, ok? Então vamos lá. Cantor. Cara, o Kleber Lucas me impactou. Kleber Lucas. Só diga o nome e vamos em frente. Foi na época da minha conversão. Você gosta de desconforto, né, filho? Vamos nós. Um livro. Bíblia Sagrada, é impossível não ser outro. Bíblia Sagrada. Outro livro além da Bíblia que você pudesse recomendar? Deixa eu pegar aqui esse livro. Eu te dou já, porque eu quero citar esse livro e o tema saiu dele aqui. Ok. Mas eu vou te dizer. Uma música. Amigo, é porque tu tá me botando no sinuca de bico. Exato, é zona de desconforto. O leque é grande. Música. O leque é grande. Eu sabia a música, se o nome canta. Eu vou subir a montanha do Fernandinho. Vou subir a montanha do Fernandinho. Um líder religioso. Eu admiro muito o Bispo Fabrício, eu admiro muito o JB Carvalho. Só um, tá? Sempre um. Seja obediente. Ok, legendário? Siga a instrução. Siga a instrução, desfrute o caminho. Siga a lista, eu obedeço a lista. Um filme. Lembrei o nome do livro. Lembrou? Espiritualidade emocionalmente saudável. Espiritualidade emocionalmente saudável. É um pastor de Nova York que escreveu esse livro. Ok. Um filme.
É uma minissérie que passou recentemente contando a história... The Chosen? The Chosen, não. Falda. Ah, Falda, tá. Um homem. Só existe um nome desse homem, Jesus Cristo de Nazaré. Uma mulher. Eu admiro muito a Brena. Admiro muito a Brena. Perfeito. E pra gente fechar, talvez a mais fácil de todas, um político. Que é o nome do político? Claro, eu não sei por que o pessoal ri, fica nessa coisa, é um político. Qualquer um que seja de direita, meu amigo. Qualquer um que seja, mas me diga um só. Nós desfrutamos de um período bom com o Bolsonaro, né? Então, Bolsonaro, perfeitamente. Diga, rapaz. Bolsonaro e pronto. Mas eu tenho expectativa do Tarcísio. Tá certo. Eu pedi só um, não esquece disso não, tá certo? Foi só um, você não tá seguindo, você não está desfrutando o caminho como bom legendário que você não estou, Tá bom? Mas é isso, estivemos aqui, mais um podcast, mais um Zona de Desconforto podcast, dessa vez com meu amigo Juvencio. Foi muito bom estar com você, amigo. Pena que o tempo apertou, acho que você foi o podcast mais longo que eu já fiz até hoje, inclusive. Mas valeu demais, cara. Você quer mandar um recado para quem tá em casa? Quero sim. Empreendedor não cabe zona de conforto. Lembra? Quem é que tem disposição para começar a produzir bolo 9 da noite até 3 da manhã? Quem se programa para fazer isso com satisfação, com desejo, com um sorriso no rosto? Não, meu irmão. Você vai porque você tem que fazer. Faça o que você tem que fazer com os recursos que você tem. E coloque na mão do Papai do Céu que ele te abençoa. Amém, amém. Muito bom. Então você assistiu a mais um episódio do Zona de Desconforto Podcast. Esse podcast que está aqui buscando te impulsionar de alguma forma em todas as áreas da sua vida. Não posso deixar de agradecer muito aos nossos parceiros, aqui no caso a PLA, Performance, Liderança e Aceleração, a Vivace Conceito, que é uma grande imobiliária, hoje muito forte, Eusébio e Fortaleza. Meu amigo Homem do Sapato, né? Ele que realmente está conosco nessa temporada, que para nós é uma honra assim, muito grande. E a Apex, né? Que tem aí levado grandes empresários a conhecer lugares surreais como Vale do Silício, China e Londres. Fica ligado, não esquece de nos seguir aqui nas redes sociais, de nos seguir aqui, de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho para que você sempre seja alertado dos nossos próximos programas. Sempre lembrando que nós estamos aqui todas as quintas-feiras às 19 horas. Comenta o que você achou desse papo aqui com meu amigo Juvencio, em que é que a gente pode te ajudar, você que pensa em empreender, e nos segue nas redes sociais, lá no @Zona de Desconforto Podcast. E te espero ver no próximo programa. Até lá.